Quero agradecer a Deus por mais uma legislativa que agora se inicia, destacando que a Guadiana na Câmara Municipal de Abadiânia, a voz da rua ecoa no plenário. Cada bairro, cada história na lembrança, cada voto, compromisso necessário. Casa de leis, porta aberta pra quem levanta cedo e não deserta. Quem sonha grande, quem não cansa de pôr o coração na mudança. Calçada a conversa. 3, 2, 1. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais um ano legislativo que agora inicia, destacando que em Abadiânia os vereadores não recebem qualquer valor a mais pelas sessões extraordinárias realizadas como em outras cidades. Cumprimentamos, agradeço ainda aos servidores dessa casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E na transmissão ao vivo através do Instagram, gravada através do YouTube. As pessoas que se fazem presentes e no plenário, aos meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao senhor vice-presidente, vereador Paulo Azevedo Lima, União Brasil, acerca da existência de fórum. Vereador Subtenente Ari Alberto, vereador Rodrigo Guimarães, vereador Carlos Preto, vereador Rosemar, vereador Paulo Azevedo, vereador Bosco Arantes, vereadora Camila Borges, vereador Milton Nunes, vereador Vitor Lucas, vereador Wender. Quórum suficiente, presidente. Senhor presidente, temos números mínimos regimentais necessários para iniciar nossos trabalhos. Nos termos do artigo 74 da Lei Regimento, da Lei 74 do Regimento Interno, informou ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, que os vereadores assinaram o livro de presença desta forma, havendo número regimental declarado aberto sobre a profissão de Deus, a primeira sessão extraordinária do primeiro recesso do segundo ano de 17ª legislatura do ano de 2026. Solicito que fiquem de pé para fazermos oração
os vereadores fiquem em pé para a oração do Pai. Que sais dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nós costumamos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Convido o seu vereador Vitor Luz para que faça a leitura de um trecho bíblico. Versículo de hoje, quinta, 5 de fevereiro de 2026. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, versículo 18 e 19. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você costumou, né? Secretário, esse momento. Matérias da aula do dia. Itens. Leitura dos pareceres jurídicos e comissões de primeira votação do substitutivo ao projeto de lei complementar 001/2025 e autoria do ilustre prefeito municipal do Itamar Vieira Gomes, progressista, data de 29 de setembro de 2025, que cria a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e das outras providências. Segundo livro, leitura dos pareceres jurídicos das comissões e a primeira votação do substitutivo ao projeto de lei complementar 003/2025 e autoria do ilustre prefeito municipal do Itamar Vieira Gomes, progressista, na data de 29 de setembro de 2025, e desmembra a Secretaria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e das outras providências. Item 3. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões e a primeira votação do projeto de lei complementar 005/2025 e autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datada em 8 de dezembro de 2025, que cria cargos e comissões e altera o quantitativo de cargos e salariais. Item 4. Leitura do projeto de lei 001/2026, que autoriza o ilustre prefeito municipal, o Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, que autoriza o Poder Executivo a doar a área de nossos oferentes públicos para fim de construção de unidades habitacionais de interesse social e das outras providências dos pareceres jurídicos e das comissões da primeira votação. Essas são as matérias da ordem do senhor presidente. Obrigado, vereador. Os termos do artigo 85 do regimento interno desta casa deixe de conceder o uso da palavra aos senhores vereadores. Verificada a permanência do fórum regimental, passa-se a ordem extraordinária do dia estante. Sempre convido agora o senhor primeiro secretário da mesa, vereadora Camila Cristina Góes. Relatores das comissões permanentes da Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamentos, emitido em relação de autoria do
Legislativo, prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, progressistas, datado de 29 de setembro de 2026, que cria a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e dá outras providências. Vereadora Camila. Guadiane, Goiás, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimo senhor vereador. A assessoria da Câmara Municipal de Guadiane, Goiás, exercida pelo advogado Carminal Vacina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, progressistas. Datado de 29 de setembro de 2025, que cria a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e dá outras providências, levando-se a algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, encaminhou esta Casa de Leis em 8 de dezembro do próximo passado, o substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2025, solicitando a ciência legislativa para criar a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, criar o cargo de secretário municipal de regularização fundiária, com vencimentos equiparados aos demais secretários, estabelecer suas atribuições e estrutura, dotar-lhe com um cargo de diretor, 2 cargos de assessor de secretaria e um cargo de chefe de setor. Inicialmente, é importante mencionar, excelências, que a regularização fundiária é um instrumento essencial para a efetivação do direito social à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, e do princípio da dignidade da pessoa humana, contido no artigo 1º, inciso 3 da Lei Maior. Logo, nobres edis, a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária exerce papel estratégico na consolidação do direito à moradia, no ordenamento territorial e no desenvolvimento urbano sustentável do município, especialmente no nosso, que realmente carece da providência de titulação de imóveis ocupados irregularmente. Nesse sentido, senhoras e senhores vereadores, uma Secretaria Municipal de Regularização Fundiária confere segurança jurídica às famílias, permitindo-lhes o pleno exercício do direito de propriedade, formalmente para quem conhece a realidade guardiana, na qual no passado gestores autorizaram que imóveis pertencentes ao município fossem ocupados, recebessem indicações sem a entrega de um título definitivo àquele ou àquela ocupante. O resultado disso tudo é conhecido por muitos de nós, já que tais imóveis até mesmo passaram de pais para filhos sem que a sonhada escritura fosse entregue aos proprietários. A Secretaria Municipal de Regularização Fundiária não é apenas um órgão administrativo, mas um instrumento de transformação social urbana. Sua atuação fortalece a justiça social, promove o desenvolvimento sustentável, assegura direitos fundamentais e contribui para que a organização nacional do espaço urbano aconteça. Pois bem, é de se considerar agora que a matéria posta à análise dessa Casa Legislativa no substitutivo do projeto de lei complementar número 1 de 2025 e contra a regulação das disposições contidas na Lei Federal número 10.257, de 10 de junho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, e Lei Federal número 13.465, de 11 de junho de 2017, conhecida como Lei de Regularização Fundiária, cujas cópias passam necessariamente para parecer jurídico. De um lado, registra que diversos foram os municípios brasileiros que possuem câmaras municipais por intermédio de projetos de lei muito semelhantes, até para não dizer com os mesmos termos, também criaram suas secretarias municipais de regularização fundiária. Cite-se, só para exemplificar, o município de Águas Lindas de Goiás, cuja cópia da iniciativa municipal faço juntar também de parecer. Lado outro, é de se dizer que, assegurado pela Constituição Federal de 1988, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos Estados e também dos municípios. Para este assessor jurídico, a competência administrativa do prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, e suas atribuições em relação à matéria em questão, posta a apreciação desta Casa por intermédio do projeto de lei número 14 de 2025, são disciplinadas pelos artigos 42, incisos 1, 3 e 2, e também 62, incisos 9, incisos 14 e 30, da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, excelência, sob nossa ótica, não há que falar sobre nossa ótica em interações legais. A pretensão trazida
aos códigos da Câmara Municipal de Goiânia, pelo substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2025, desde que a lei orçamentária vigente conte elemento tipo e subtipo capaz de subsidiar os cargos criados condicionalmente em caso de inexistência, a necessidade de modificação do orçamento, pena de improbidade administrativa. Neste particular, excelência, registra-se que, salvo o melhor juízo, o substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2025 é legal, é constitucional, é adequado, finalmente tem boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário desta Casa. Por emendas e por debates, poderá até mesmo utilizar a propositura, notadamente porque, inclusive, trouxe consigo a indicação dos elementos, tipos e subtipos constantes na lei orçamentária anual, que serão utilizados para o socorro da despesa que cria. Além, é claro, de atender aquelas disposições contidas na lei complementar número 101 e 4 de maio de 2001, em seu artigo 16, inciso 32. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento das despesas será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e os dois subsequentes, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e também com a lei de diretrizes orçamentárias. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Goiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 29 de setembro de 2025, que cria a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e também dá outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal. Nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 43 do Regimento Interno desta Casa, os novos vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sobre censura, Marcelo Ferreira da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão: relator vereador Cláudio Azevedo Lima, Neto, União Brasil, presidente Ariel Alberto Nascimento Costa, PRD, membro Camila Cristina Borges Lobo, relator. Veio ao exame desta comissão o substitutivo do projeto de lei complementar número 1 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 29 de setembro de 2025, que cria a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e das outras providências. Ao substitutivo ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório. No voto do relator, antes de ser remetido a esta comissão, o substitutivo ao projeto de lei complementar e análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus pareceres pela admissibilidade do referido no substitutivo ao projeto de lei complementar. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do substitutivo ao projeto de lei complementar é medida que se impõe. É com o voto na decisão da comissão ante ao exposto, somos pelo acolhimento do substitutivo ao projeto de lei complementar, nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Goiânia, 16 de dezembro de 2025. Cláudio Azevedo Lima, relator. Vota com o relator Ariel Alberto Nascimento Costa, presidente, Camila Cristina Borges. Comissão de Constituição e Justiça. No relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2025, de 29 de setembro de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do substitutivo ao projeto de lei complementar. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa.
Substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal da Prefeitura Margarida Gomes, datado de 29 de setembro de 2025, que cria a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária para outras providências. O substitutivo ao projeto de lei complementar foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. A proposta não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise verifica-se de plano que não há vício de iniciativa. A matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O substitutivo ao projeto de lei complementar atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar de 95, número 95 de 1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do substitutivo ao projeto de lei complementar é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as constituições federal, estadual e também com a lei orgânica municipal, voto pela admissibilidade do substitutivo ao projeto de lei complementar. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vadiânia, aos 16 dias de dezembro de 2025. Vereador Carlos Cleide da Fé Abrantes, relator da CCJ, votam com o relator, vereador Rosemar José da Silva, presidente da CCJ, e vereador Nilton Nunes de Moraes, membro da CCJ. Presidente, concluída a leitura. Inicia a discussão do projeto de substitutivo ao projeto de lei complementar número 001/2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Nilton Nunes. Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas, população que está nos ouvindo pelas redes sociais e aqui presente. Só de modo rápido justificar meu voto, tanto nessa criação da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e no desmembramento da Secretaria de Cultura da Secretaria de Educação. Hoje eu me posiciono contra essas criações de secretaria, tendo em vista o déficit financeiro que o nosso município se encontra, que os contadores expôs aqui já inúmeras vezes. Sei da importância de ambas, mas hoje a minha posição é desfavorável a esses dois projetos. Somente isso, só para deixar esclarecido. Vereador Ariel Berto. Bom dia, senhor presidente, pessoa na qual cumprimento aos demais colegas, aos pares, ao público presente e também aquele que nos acompanha. Fazendo um adendo aí às palavras do novo vereador Vítor, eu só justifico e sou totalmente a favor da criação dessa regularização fundiária, uma vez que hoje, de acordo com dados apontados aí pela estrutura da Prefeitura Municipal e também aquilo que a gente acompanha ao longo do tempo, né, com a criação do Lago Corumbá 4, nós sabemos que foram construídas ali, hoje, no começo eram centenas, dezenas, hoje são milhares, já tem mais, salvo engano, segundo conversas de terceiros, o quantitativo de habitações às margens do Lago Corumbá 4, ela quase que se equipara à quantidade de habitações dentro da nossa cidade. Então, com certeza, milhares ainda estão, né, de forma irregular, porque não são escriturados, não foram escriturados, não estão pagando IPTU, não estão ajudando o município. E eles gozam dos benefícios que as pessoas daqui que pagam têm, você entendeu? Então, o que a gente quer visa com essa situação de regularizar isso? É arrecadar também, levar uma certa infraestrutura
já é uma promessa, o asfalto está chegando, diga-se de passagem, o único município do estado de Goiás aqui, que o asfalto chega mais próximo e vai acabar chegando agora ali, praticamente em todos os condomínios. Então vejo com importância a gente, já que está levando benefício, também que eles arcam com o pagamento de IPTU, assim como as pessoas daqui da cidade de Alface. Tá? Só ressaltar a importância, são essas minhas palavras. Só para complementar as palavras do vereador Marinho, hoje a gente carrega o lixo de Goiânia, de Anápolis, de Brasília, de todo esse pessoal. Se você não legalizar para que eles tenham um retorno para você fazer o transporte desse lixo, a prefeitura não dá conta. Então, isso é de muita importância, esse projeto. Vereador Camila. Bom dia a todos. Em seu nome, presidente, também cumprimento todos os nobres colegas vereadores. Sobre a criação da Secretaria de Regularização Fundiária, vamos lá. A gente tem aqui na sua estrutura a criação do cargo de um secretário, de um diretor, de 2 assessores, de um chefe de setor. Totaliza aí no ano uma despesa superior a R$260 mil. Né? A regularização fundiária é de extrema importância. Eu tenho certeza que quando o vereador Vitor disse que ia explorar esse projeto, ele sabe que essa regularização é importante, porque ela já vem acontecendo sem que tenha a criação dessa secretaria, né? Através do departamento, através da própria reúne. Então, assim, se a gente for analisar que a gente vai ter por ano uma despesa de mais de R$800 mil permanente, aliás, eu acho até que o impacto orçamentário não veio conforme a real despesa, porque criar uma secretaria não é só nomear, só pagar salário, tem outras despesas que não foram explícitas, como é o caso da própria estrutura física da secretaria, como é o caso, inclusive, de locação de veículos, combustível, da manutenção como um todo dessa secretaria. Então, assim, nesse momento, a gente não pode ignorar esses custos, esse gasto, principalmente quando o município, segundo o que a gente também sabe, enfrenta dificuldades financeiras. Então, em um ano, a gente está falando em mais de R$1 milhão de despesa criando a secretaria, que, ao meu ver, na minha análise, não há necessidade, não é uma prioridade nesse momento. Já que existe a REURB e o departamento que vem fazendo esse serviço muito bem feito. Eu quero deixar bem claro, não sou contra, de maneira nenhuma, a regularização. Acho até que tem que acontecer, conforme o vereador Ali disse, porque se usa o benefício, ele tem que também contribuir para que o benefício chegue até ele e as estradas, o lixo, um monte de coisa que a gente poderia enumerar. Mas, eu tenho que repetir, criar uma estrutura administrativa agora, ela não pode ser uma prioridade, porque o equilíbrio fiscal e a valorização dos servidores atuais que já existem, eles devem vir antes disso tudo. Até porque a gente sabe que existem muitos servidores que estão aí há anos com salários defasados. Então, o meu posicionamento em relação à criação dessa secretaria, dessa forma, é justificado sim. Mais algum vereador? Vereador do Wender. Bom dia, senhor presidente. Em nome do nosso presidente, nossos colegas vereadores, cumprimento a todo o pessoal da Câmara, que trabalha na Câmara, e cumprimento a todos pela rede social. Eu também gostaria de pegar um gancho sobre essa secretária. Já vou deixar aqui de antemão também, o vereador Vitor, o vereador Camilo já explicou. Eu não sou contra. Eu vejo também que não é o momento oportuno de criar essa secretaria. Por que eu vejo isso? Há uns meses atrás aí, teve um projeto que só quem passa como um subprefeito sabe o que é ser um subprefeito nos distritos aí. E aí veio um projeto aqui, eu fiz o ofício, pedi para que ele igualasse o salário do subprefeito ao salário do secretário, não quis. E agora vai gerar um gasto aí. Ele falou que não tinha o orçamento para dar o aumento do subprefeito, e hoje está criando aqui por secretaria. Então, eu também quero deixar aqui que eu não sou contra. Eu vejo que não é o momento oportuno de criar a secretaria e criar também esses cargos, que vai gerar um gasto aí, que a Camila fez as contas aí, que é um gasto absurdo. E outra coisa também que eu quero deixar aqui bem claro, o que está acontecendo aí? A rede nossa de saúde. Agora há pouco, essa semana, meu primo foi fazer um curativo lá no João Palmada.
Então, vejo um momento oportuno de criar essas duas secretarias. Então, o meu motivo de posicionar contra, eu sou desfavorável desses dois projetos, é por causa disso. Muito obrigado. Vereador Cleiton. Bom dia, senhor presidente, cumprimento todos os colegas vereadores, ao público aqui presente, funcionários da casa, internautas, rádio Capivari. Senhor presidente, eu queria só rapidamente falar sobre a questão da cultura, né? Eu, muitos anos aí, venho organizando alguns eventos em Badiana, eu vejo que a Badiana cresceu bastante em relação a essa demanda, né? A Maria Nau, essa festa de Badiana Velha, não é defendendo e nem contra o que os nossos colegas falaram. Cada um aqui tem sua opinião e é livre isso para falar. Mas a minha visão em relação à cultura, sim, tá? O governo federal, inclusive, a Camila Sabis, ela foi secretária de Cultura, sabe, tem várias plataformas de captação de recursos para ser destinada como objetivo para a cultura em Badiana. Isso molda a questão do crescimento da cidade. Talvez não seja um entendimento que os outros povos tenham, né, em relação ao projeto, mas eu não estou falando só exclusivamente do projeto, estou falando da evolução do município, entendeu? Nós tivemos um impacto em 2018 em relação ao João de Deus, evoluímos, criamos recursos próprios para reerguer a cidade, o lago se potencializou, mas o sistema público ele está obsoleto. Então nós temos que readequar isso, deixar o município crescer e entender que se algumas estratégias de trabalho da Câmara no governo municipal se atualizar em relação a esse crescimento do município, o município vai crescer e nós vamos estar aqui com leis atrasadas, né, com alguns recursos que nós podemos resolver aqui na Câmara, na Prefeitura, para se adaptar com esse crescimento do município. Entendeu? Isso é a minha justificativa, uma visão política, não só em relação à Câmara, né? Com o projeto ou com o prefeito, independente disso, até com alguns tempos, até algum de nós podemos ser prefeito em Abadiana e nós vamos estar lembrando dessas votações na Câmara. Nossa, quando eu fui vereador, eu lembro que eu passei por isso. Então, é importante entender essa evolução da Abadiana. Isso é uma mãe, que é o município, e seus filhos estão crescendo, né? Ela tem que se adaptar, se atualizar. Então, vou me posicionar a favor do projeto, pensando que a Badiana evoluiu e eu tenho que acompanhar esse raciocínio. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Cleiton, é só que o senhor referiu ao cultura, né? É porque o outro é o fundiário, que foi lido, que vai ser votado agora. Vereador, deseja falar? Não havendo mais quem queira discursar a matéria, declaro encerrado a discussão. Em votação. Como voto o vereador Ari Alberto. Favorável. Depois que você fizer esse mesmo, passar só para poder recortar no YouTube, sabe? Como voto o vereador Cleiton. Favorável. Como voto o vereador Nuno Preto. Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges. Desfavorável. Como vota o vereador Cláudio Azevedo. Favorável. Como voto o vereador Renato da Autoescola. Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Nenê Trajano. Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas. Desfavorável. Como vota o vereador Wender Diniz. Desfavorável.
Encerrada a votação em primeira votação. Encerrada a matéria, será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Essa é amanhã. É só votação, não tem que falar. Aí organiza o projeto, manda para o prefeito. Entregando a marcha necessária Vai ficar do jeito ao labor legislativo, sessão ordinária. Não sei, Convido agora o senhor secretário não sei o que, virou um caralho, já sai, tá andando sozinho. da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, para Dia foi tudo isso. proceder com as leituras do projeto, É um risco, né? do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamentos, emitido em relação ao substitutivo ao projeto de lei complementar número 002 de 2000, 003 de 2025, que é da autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, progressistas, datado de 2025, que desmembra a Secretaria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025, o excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado, quando no final assim apresenta o parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o substitutivo do projeto, a Lei Complementar número 003/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, progressista, datado no dia 25, que desmembra a Secretaria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e das outras providências. Levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, progressista, que nomeou a esta Casa de Leis em 9 de dezembro do ano passado, o substitutivo do projeto de lei complementar número 003/2025, solicitando a aquiescência legislativa para desmembrar a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação. No artigo 1º, cria-se o cargo de Secretário Municipal de Regularização Fundiária, com os vencimentos equiparados aos demais secretários. Artigo 3. Estabelecer suas atribuições e estrutura. No inciso 3 do artigo 1º ao 4º. Dotar de 2 cargos de diretor, 2 cargos de assessor de secretaria e 1 cargo de chefe de setor. Pois bem, senhores vereadores, a Constituição Federal de 1988 reservou o capítulo 4 do título 3 aos municípios, reconhecendo, assim, a importância do ente federativo como parte integrante da República e otorgado a competência para reger-se a lei orgânica, sem interferência de qualquer ente, apenas apontar que deverá seguir alguns princípios estabelecidos na Carta Magna da Constituição Estadual. Aliás, a Constituição Federal consagrou-se o município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-se organização política, administrativa e garantido em plena autonomia. Como se nota na análise do artigo 18, 29, 30 e 34 do inciso 7, todas as Constituição Federal. Não poderia ser diferente, pois o município é uma entidade concreta, ao passo que o Estado e a União são entidades
abstratas. Isso porque o município, em seu limite territorial e em suas ações por parte dos entes federados, são 5.570 municípios em nosso país, 246 deles em Goiás. A União e o Estado consubstanciado em níveis governamentais para conseguir saber o que acontece. O tempo todo, a maioria dos municípios até conta a quantidade e são muito distantes dessas realidades. Na verdade, o que necessita é saber o que necessita da ação governamental e o município, o cidadão que aqui se reside. Assim, a Constituição Federal de 1988 garantiu a elegibilidade do prefeito e vereadores para o mandato de 4 anos, pleito realizado simultaneamente em todo o país. Segundo turno para cidades com mais de 200 mil eleitores e postos para 1º de janeiro. O limite do número de vereadores, de acordo com a população local, disciplinou ao ano dos substitutivos. O subsídio. A autonomia municipal configura-se pela tríplice capacidade de auto-organização e normatização próprias. O autogoverno e autolimitação nos âmbitos da auto-organização e da normatização própria. Observamos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e dos preceitos fixados em seu artigo 29, o município editará sua lei orgânica e exercerá sua competência legislativa determinada pela Constituição Federal por meio de leis municipais produzida pela Câmara dos Vereadores no legítimo exercício de sua autonomia. A Magna Carta elevou a categoria de princípios constitucional e inviolabilidade das opiniões, palavras e votos dos vereadores. A competência da Câmara Municipal para a organização de suas funções legislativas e fiscalizadoras garantiu o poder fiscalizador do Poder Legislativo Municipal, que, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, fiscalizará todo o município, eis, portanto, a primeira função dos vereadores. De um lado, excelência, registro em diversos municípios brasileiros e por suas câmaras municipais, por intermédio de projetos e leis, muito semelhantes, e até não dizer com os mesmos termos, ou termos equivalentes. Também desmembraram suas secretarias municipais de cultura e suas secretarias municipais de educação. Se só especificar os municípios goianos de 2002 e o município paraense de Igarapé, Sul, 2023, cujas as cópias são iniciativas municipais, fácil juntar a este parecer. Lá no outro, que se dizer a cultura é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal e sua pasta exerce papel estratégico no fortalecimento da entidade local, a promoção da cidadania e do desenvolvimento social e econômico do município, já que é um instrumento essencial de instrução, educação e valorização das diversidades. A Secretaria Municipal de Cultura, senhoras e senhores vereadores, é aquela responsável por formular, coordenar e executar políticas públicas culturais, garantindo o acesso à população em manifestações artísticas e culturais. Não bastasse isso, ela atua na preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural de uma cidade, protegendo bens materiais e imateriais. Representa a memória coletiva da comunidade, inclusive valorização da história local, para o sentimento de pertencimento da população para a transmissão de saberes da tradição em futuras gerações.
Por meio de programas digitais, oficinas e eventos, ações de fomentos, novos edifícios. A Secretaria Municipal de Cultura possibilita que os artistas locais produzam, circulam e que tenham suas obras reconhecidas, democratizando o acesso à cultura e reduzindo desigualdades sociais. Nesta mesma senda, a Secretaria fomenta a economia criativa, incentivando atividades que geram emprego e renda, como artesanato, música, teatro, dança, audiovisual e festas tradicionais, fortalecendo o turismo cultural, atraindo visitantes e movimentando o comércio local. Voltando ao subsídio do projeto de lei complementar 003/2025, para este assessor jurídico da competência administrativa do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, e as suas atribuições em relação à matéria em questão. Consta-se a apreciação desta Casa para disciplinar o artigo 42 do inciso 1, 3 e 2, e 62, inciso 9, 14 e 30, da Lei Orgânica do Município, assim redigida. Artigo 42. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre criação e transformação de extinção de cargos, funções de empregos públicos na administração direta, autarquias, aumento de sua remuneração. Servidores públicos no seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Criação, estruturação e atribuição das secretarias ou departamentos equivalentes ao órgão administrativo público. E ainda, competente o prefeito, entre as suas atribuições, proveu o cargo público e expedir as demais atos referentes em situação funcional com o serviço. 14. Proveu o serviço de órgão de administração pública, estabelecer a divisão administrativa pública de acordo com a lei. Sobre a necessidade de intervenção da Câmara Municipal de Abadiânia, em Goiás, no presente caso, senhores e senhores vereadores, a Constituição Municipal e Orgânico do Município de Goiás de Abadiânia definiu no artigo 31, inciso 9 e 10, que, artigo 31, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas, fixar respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara, criar estrutura e conferir atribuições a secretários e órgãos da administração pública. Dito, excelência, sobre nossa ótica, não há algo que falar. Sobre nossa ótica em relações legais e proteção, trazem aos supostos da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o substitutivo do projeto de lei complementar 003/2025, desde que a lei orçamentária vigente conste de elementos tipo substitutivo capaz de subsidiar os cargos criados, condicionados em caso de inexistência e necessidade de modificação do orçamento, sob pena de improbidade administrativa. Neste particular, excelência, registe-se que, salvo melhor juízo constitutivo do projeto de lei complementar 003/2025, é legal e constitucional e adequado. E, finalmente, tem uma boa técnica merecendo, portanto, que seja submetido ao soberano plenário nesta casa legislativa, que, por emenda por debates, poderá até mesmo otimizar a propositura totalmente, porque, inclusive, trouxe consigo a indicação dos elementos, tipo o subsídio constante na lei orçamentária anual, que serão utilizados para o socorro de despesas que cria além, claro, atender aquelas disposições contidas na lei complementar 101 de 4 de maio de 2000, no seu artigo 16, do inciso 1 e 2.
A criação e expansão de aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumentos das despesas será acompanhado de estimativa de impactos orçamentários, financeiros e precisos que deva entrar em vigor nos dias subsequentes. Declaração do ordenador das despesas que o aumento de adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual compatibiliza o seu plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Assim, são melhor juízo, assessoria da Câmara Municipal de Bacia de Goiás, opina pela legalidade, condicionalidade do substitutivo ao projeto de lei complementar 003/2005 e ao pedido do anúncio prefeito municipal doutor Itamar Vieira Gomes Progressista, datado em 29 de setembro de 2025, que desmembra a Secretaria Cultural da Agricultura e a Secretaria Municipal de Educação das outras providências, motivo pelo qual pode ser regular procedimento devido ao mesmo, colocando em apreciação nominal aos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 43 do regimento interno da Casa, pelos novos vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sobre censura. Marcelo Pereira da Silva. Da leitura das condições. Comissão de Constituição e Justiça. Interessado, ex-diretor da Câmara Municipal de Abadiânia, requerente Rodrigo Pontes Belém, presidente da Câmara, CCJ. O relator, o vereador Rodrigo Pontes Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou essa comissão elaborada ao parecer da análise do substitutivo ao projeto de lei complementar 003/2025, de 29 de setembro de 2025. Antes ao Ceará, ao parecer, se destaca o papel fundamental dessa comissão é de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita não somente ao olhar técnico e parcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do substitutivo ao projeto de lei complementar. O mérito deve ser analisado pelos decretos plenários desta Casa. Substitutivo ao projeto de lei complementar 003/2025 e autoria do anúncio prefeito municipal do Itamar Vieira Gomes, datado em 29 de setembro de 2025, que desmembra a Secretaria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e das outras providências. O substitutivo ao projeto de lei complementar foi enviado à assessoria jurídica, em qual optou pela Constituição e a legalidade. A proposta não foi apresentada sem emendas. E ao relatório da análise, verifica-se que se o plano e não há visto de iniciativa e a matéria de competência do Poder Executivo local, as consequências dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra bons de natureza legal ou constitucional, pois o qual o coordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O substitutivo ao projeto de lei complementar atende-se a aspectos legislativos, uma vez que está retido de forma técnica, escolhida e atende ao contexto dos preceitos da Lei Federal Complementar 95/1998. Assim, foram atendidos todos os requisitos materiais quanto aos requisitos formais de constitucionalidade, portanto, a admissibilidade do substitutivo ao projeto de lei complementar emitido que se põe ao voto do relator. Antes de ao exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da
proposição das constituições federal e estadual com a lei orgânica municipal pelo voto de admissibilidade do substitutivo ao projeto de lei complementar. Comissão Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 16 de dezembro de 2025, voto vereador Carlos Creito da Penha Brantes, relator da CCJ, voto com o relator Rosemar José da Silva, União Brasil, presidente da CCJ, e o vereador Milton Nunes Moraes, membro da CCJ. Leitura da Comissão de Finanças e Orçamentos. Relatório. Venho a examinar da Comissão do Substitutivo do Projeto à Lei Complementar 003/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal da Marguerite Gomes, na data de 29 de setembro de 2025, e desmembra a Secretaria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e das outras providências. Ao substitutivo ao projeto não foram apresentadas emendas ao relatório. O voto do relator. Antes de ser elegida a comissão substitutiva ao projeto complementar de análise criado, a assessoria jurídica e a Comissão de Constituição e Justiça, tanto que a assessoria jurídica quanto a CCJ permitiram seus respectivos pareceres por a possibilidade de referir substitutivo ao projeto de lei complementar. Assim, não há ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual, portanto, provimento substitutivo ao projeto de lei complementar se expõe. E o voto da decisão da comissão. Antes aos postos, somos pelo provimento do substitutivo ao projeto de lei complementar, nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 16 de dezembro de 2025. Cláudio Azevedo Lima, relator. Vota com o relator Ari Alberto Costa e Camila Cristiane Borges. Final da leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Inicio a discussão do projeto substitutivo ao projeto de lei complementar número 003 de 2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereadora Camila. Tem alguns pontos para trazer em relação a esse projeto de criação de desmembramento da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, que é uma análise que eu fiz, bem como eu fiz a da criação da Secretaria de Regularização Fundiária. Por quê? Além do secretário, cria-se um cargo de 2 diretores, 2 assessores, um chefe de setor, totalizando, segundo o impacto orçamentário incluído aqui no projeto, mais de 300 mil por ano. Mas aí eu preciso ressaltar que esse impacto vai além, porque, mais uma vez, ele vem incompleto. Aqui não tem, se a gente for fazer o cálculo, não está calculado férias, terça de férias, 13º, não tem aqui também o valor que vai ser gasto com estrutura física. Não sei se a prefeitura tem espaço para alocar essa secretaria, ou se vai alocar um espaço, né, alugar um espaço para tanto. Então, a gente tem também, provavelmente, uma alocação de carro, combustível, diárias dos secretários e manutenção da secretaria como um todo. Imagina só se a gente calcular isso aqui nos 4 anos, ao longo dos 4 anos, ou seja, dos 3 anos que restam dessa gestão. Mais de 1,5 milhão. Imagina se esse valor fosse aplicado realmente na cultura local mesmo, a cultura para os fazedores de cultura aqui da cidade. Porque, sinceramente, dentro de um ano, vamos fazer uma retórica e uma análise. Dentro de um ano, o que foi feito de cultura, para a cultura, para o povo mesmo de Abadiânia? A gente pode elencar que teve os eventos de festa, que é cultura também. A gente pode falar também que teve a Romaria Náutica, que também é, mas pega um grupo, a Romaria Náutica é um grupo seleto, ele não democratiza o acesso. Quando a gente fala de cultura, de esporte, de entretenimento, a gente tem que democratizar. Então, ao meu ver, o vereador Cleito citou, né, que eu havia sido secretário, eu fui diretora, porque não existe secretaria, então eu fui diretora do departamento. E aí, esses recursos federais, Paulo mesmo citou também, eles estão disponíveis
ele não está restrito às cidades que têm Secretaria de Cultura. Ele está condicionado às cidades que manifestam que querem aderir ao recurso que existe. Então, ao meu ver, falta muito mais o interesse e a vontade política, ao meu ver, falta mais a questão de colocar alguém para assumir esse tipo de cargo, que pelo menos ao menos goste da cultura, não seja só para poder cumprir com um acordo político ou alguma coisa nesse sentido. Então, embora eu já tenha ocupado esse cargo, eu seja defensor, entusiasta e até promovo aquilo que eu posso fazer dentro da cultura, nesse momento seria irresponsável da minha parte ser favorável a esse projeto, considerando, inclusive, a conversa que existe que precisa demitir porque não tem recurso para pagar funcionários. Daqui a pouco vai ter uma demissão em massa. É o que a gente escuta a todo canto. Além do mais, toda vez que a gente propõe aqui, inclusive eu chamo a atenção dos vereadores, porque não somos só nós que somos considerados oposição, inclusive vocês são considerados base, quando faz algum tipo de requerimento e encaminha para lá, a resposta é: quando houver disponibilidade orçamentária. Então, quer dizer, não tem orçamento para fazer algo que o vereador da própria base pede, mas agora tem para poder criar uma estrutura de secretaria, ou melhor, duas, com um custo alto dessa forma. Sem contar ainda que existe conversa aí pelos corredores que esses cargos eles são pura negociação para cumprir acordo político, inclusive com indicação de vereadores aqui dessa casa. Então, quer dizer, a gente tem hoje servidores recebendo abaixo do salário mínimo, porque antes tinha um complemento, inclusive os servidores dos serviços gerais. Salário base, 1.400 e pouco, e aí até setembro tinha um complemento para chegar no salário mínimo. Não sei o que houve, não tem mais. Tem 3 ou 4 meses que não está recebendo essa parte. A gente está falando de outros merendeiras também. A gente está falando também de lugares que estão com salários tudo defasado, não tem como aumentar porque não tem dotação orçamentária para tanto. Mas aí a gente pode gastar mais de 1 milhão, ou melhor, conforme, vou colocar só o valor que está na dotação aqui no impacto orçamentário, 300 mil. Tudo que acontece dentro da cultura ela pode acontecer dentro do departamento também. Eu estive lá e sei, posso, inclusive, tenho referência, tenho como falar sobre isso, estou falando com propriedade. Então eu não posso realmente ser irresponsável, porque a gente precisa estar de olho também nessa questão da responsabilidade fiscal, responsabilidade com a população. E hoje eu voto aqui para a população, não é para poder garantir cargo nem para cumprir acordo político de ninguém. Então, eu não vejo que isso vai retribuir, que a população vai receber um benefício. Eu voto contrário justamente por conta dessas justificativas que eu apresentei. Mais algum vereador? Não havendo quem mais queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Como vota o vereador Nilton Preto? Calma aí. Como vota o vereador Daniel Vélez? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Desfavorável. Como vota o vereador Nilton Preto? Favorável. Como vota o vereador Flávio Azevedo? Como vota o vereador Renato Daltas Costa? Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Desfavorável. Como vota o vereador Wendel Diniz? Desfavorável. Aprovado em primeira votação. Primeira votação será incluída na pauta próxima sessão para segunda votação.
ainda nesse laboroso dia, convido agora o senhor senhora secretária, primeira secretária da mesa, vereadora Camila Borges Novo, faça proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça, CCJ, e das Finanças e Orçamentos, entendidos em relação ao projeto de lei complementar número 005 de 2025, que tem a autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 8 de dezembro. Com a palavra a vereadora Camila Borges. Abadiânia, aos 12 dias do mês de dezembro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria na Câmara Municipal de Abadiânia, exercida por esse advogado, que ao final da vacina, apresenta o parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, sobre o projeto de lei complementar número 5 de 2025, de autoria do vice-prefeito municipal, Dr. Itamar Gomes Vieira, datado de 8 de dezembro de 2025, que cria cargos em comissão, altera quantitativo de cargos e fixa pisos salariais, levando-se algumas considerações. Considerando que o vice-prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, encaminhou esta casa em 8 de dezembro próximo passado, o projeto de lei complementar número 5 de 2025, solicitando a ciência legislativa para: primeiro, criar na estrutura administrativa do Poder Executivo os cargos de coordenador de vigilância sanitária e de coordenador de contratações. Segundo, acrescentar o quantitativo do cargo de diretor em 4 vagas. Terceiro, acrescentar o quantitativo do cargo efetivo de enfermeiro em 2 vagas. Acrescentar o quantitativo do cargo efetivo de fiscal ambiental em 3 vagas. Fixar os pisos salariais de operador de máquinas e subprefeito. Pois bem, excelências, tantos e tão variados temas deveriam ser tratados em iniciativas distintas, em mais de um projeto de lei, já que se referem a pastas municipais diversas, ou altamente em uma proposta de reformulação da estrutura administrativa do Poder Executivo do município. Contudo, salvo o melhor juízo, este não é um empecilho à tramitação do projeto de lei complementar número 5 de 2025. De um lado, reiteradas têm sido as recomendações para a regularização dos quadros funcionais de órgãos públicos, visando assegurar a proporcionalidade em relação ao número de servidores contratados e de servidores concursados, normalmente porque a regra é a realização de certame público para provimento de vagas. Momento ou outro, a criação de cargo de provimento de comissão se condiciona à discriminação detalhada das atribuições de cada espécie de cargo, o que foi atendido em relação aos cargos de coordenador de vigilância sanitária e de coordenador de contratações, previsto no artigo 1º, inciso 1 e 2 do projeto de lei complementar número 5 de 2025. Lembrando-se que as atribuições alusivas aos cargos de diretores encontram-se dispostas na lei complementar municipal número 56, de 15 de setembro de 2022, cuja cópia da legislação local faço juntar-se a este parecer. Antes de prosseguir, senhores vereadores, permitam-me recordar que o princípio da legalidade contido na Constituição Federal merece atenção especial, do ponto de vista da administração. O município, por intermédio de seus governantes, somente pode fazer aquilo que qual está autorizado legalmente, ou seja, pelas normas constitucionais e infraconstitucionais, aqueles que decorrem, que são desdobramentos das primeiras, e no que envolver a legislação do município por meio de aprovação da Câmara Municipal de Abadiânia. Vale registrar, senhores vereadores, no tema organização, administração e execução dos serviços públicos em como disciplina dos artigos 5º e 6º, inciso 8º e 84, sendo os seus parágrafos e incisos da Lei Orgânica Municipal. Vejamos, artigo 5º, o município poderá dividir para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou pedidos por lei, observada a legislação estadual. Ainda, o artigo 6º, ao município compete prover tudo quanto diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhes, entre outras, as seguintes atribuições privativas: dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços públicos,
Artigo 84. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados da estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. Os órgãos de administração direta que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura se organizam e se coordenam atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Segundo, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração indireta do município e se classificam em autarquia, o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria para executar atividades típicas de administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas. Depois, a empresa pública, que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio e capital do município, criado por lei para exploração de atividades econômicas, que o município seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 3. Sociedade de economia mista, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividades econômicas, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito e voto pertençam em sua maioria ao município ou à entidade de administração indireta. 4. Fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recurso do município e das outras fontes. A entidade que trata o inciso 4, em parágrafo 2º, adquire personalidade jurídica com inscrição da estrutura pública de sua constituição no registro civil de pessoas jurídicas, não lhe aplicando as demais disposições do artigo do Código Civil concernentemente às fundações. Para este assessor jurídico, a competência administrativa do prefeito municipal, Dr. Itamar, e suas atribuições com relação à matéria em questão, posta a apreciação desta Casa por intermédio do projeto de lei complementar número 3 de 2020, estão disciplinadas pelos artigos 42, incisos 1, 3 e 2, e também 62, incisos 9, 14 e 30 da Lei Orgânica do município, assim redigidos. Inciso 3. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Artigo 42. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre. Inciso 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias ou aumento de sua remuneração. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Ainda, no artigo 62, compete ao prefeito, entre outras atribuições, inciso 9, prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos serviços. Artigo 14, prover os serviços de obras da administração pública, estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei, sobre a necessidade de intervenção da Câmara Municipal de Abadiânia, no presente caso, senhores e senhora vereadora. A Constituição Municipal, a Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, definiu no artigo 31, nos incisos 9 e 10, que, artigo 31, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, e especialmente criar, transformar e instituir cargos, empregos e funções públicas, e fixar os respectivos vencimentos, inclusive dos serviços da Câmara. Criar, estruturar e conferir atribuições às secretarias e órgãos de administração pública. Dito isso, por nossa ótica, não há o que falar-se. Em vedações legais, a pretensão trazida aos pórticos da Câmara Municipal de Abadiânia pelo projeto de lei complementar número 5 de 2025, desde que a lei orçamentária vigente conste elemento, tipo e subtipo capaz de subsidiar os cargos criados, condicionando-se, em caso de inexistência, a necessidade de modificação do orçamento sob a pena de improbidade administrativa. Nesse particular, registra-se que o projeto de lei complementar número 5 de 2025 é legal, é constitucional, é adequado e finalmente tem boa técnica.
merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário desta Casa, que por emendas e por debates poderá até mesmo utilizar o proposto fluido notadamente, porque, inclusive, trouxe consigo a indicação dos elementos, tipos e subtipos constantes na lei orçamentária anual, que serão utilizados para o socorro da despesa que cria, além, é claro, de atender àquelas disposições contidas na Lei Complementar número 5, número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 16, inciso 1 e 2. Por fim, somente para não furtar ao tema proposto, este assessor jurídico pondera que, salvo o melhor juízo, e respeitadas as opiniões em contrário, eventual majoração de vencimento de um ou de outro cargo aleatório não ferir o contido do artigo 37, inciso 10 da Magna Carta, na medida em que, em virtude da alteração organizacional, atribuiu-se a certos cargos maiores responsabilidade e competências, outras não dispostas na legislação anterior. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do substitutivo ao projeto de lei complementar número 5 de 2025, de autoria do prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 8 de dezembro de 2025, que cria cargos em comissão, altera quantitativo de cargos e fixa pisos salariais, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo mesmo ser colocado em apreciação e votação. Esse é o nosso parecer sobre censura, Marcelo Ferreira da Silva. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Membros da comissão, relator vereador Cláudio Neto, presidente Ari Alberto Nascimento Costa, membro Camila Cristiana Borges. Relatório. Ver o exame dessa comissão do projeto de lei complementar número 5 de 2025, de autoria do vice-prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 8 de dezembro de 2025, que cria cargos em comissão, altera quantitativo de cargos e fixa pisos salariais. Ao projeto não foram apresentadas emendas ao relatório. Do voto do relator, antes de ser remetido a essa comissão, o projeto de lei complementar em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do referido projeto de lei complementar. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto de lei complementar é a medida que se impõe. É como voto. A decisão da comissão, ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto de lei complementar nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, 16 de dezembro de 2025. Pauta Azevedo Lima Neto, relator. Vota com o relator Ari Alberto Nascimento Costa, presidente. Camila Cristiana Borges, membro. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O relatório. O vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei complementar número 5 de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, de analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto de lei complementar. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei complementar foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. A proposta não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência do Poder Executivo local, por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto de lei complementar atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escolheita e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto de lei complementar é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Municipal, voto pela admissibilidade do projeto desta lei complementar. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025. Vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, relator.
Vereador Rosemar José da Silva, presidente da CCJ. Vereador Milton Nunes de Moraes, membro da CCJ. Falta o vereador Cleiton assinar. Foi concluída a leitura. Só para justificar aqui, vereador, que o Cleiton tinha uma agenda lá na UNICO e ele teve que sair. Tá? Só justificar a ausência dele. Inaugura a discussão do projeto de lei complementar 005 de 2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Chamou o vereador lá que tem que votar. Ele subiu. Está trabalhando. Com a palavra, a vereadora Camila. Presidente, sabe o que é? É porque, como o próprio jurídico mencionou aqui, colocou tudo num pacote só e trouxe para cá para a gente meio que não ter escolha. Né? O certo era realmente colocar cada cargo de acordo com o seu segmento, né? Fazer O que eu observo é que tem muitos projetos vindos de lá, se a gente não pede, desde o início, impacto orçamentário, tem faltado tudo isso. Acho que deveria ter um pouco mais de consciência em relação ao envio desse projeto, cuidado mesmo. E não tem como a gente ser contra isso aqui, porque se eu for, não cabe emenda, mas fato é que deveria colocar aqui, mais uma vez eu insisto, o cargo do reajuste dos salários que estão defasados. É de extrema importância criar para organizar a coordenação da vigilância, para colocar também o reajuste dos operadores de máquina, do subprefeito. É de suma importância, mas eu vejo que tem outros cargos que deveriam estar compondo aqui também. Porque toda vez que a gente encaminha, não foi uma ou duas vezes, não foi eu, não foi o Vitor Wender, teve o encaminhamento aqui também se não me engano, do Renato, do Ari, pedindo, foi até um coletivo pedindo reajuste para outros servidores que prestam serviço aqui, que se deixarem de prestar, a cidade vai parar. Essencial, justamente. Então, eu acho que precisa ter esse olhar para essas pessoas servidores. Obviamente, eu não vou ser contra esse projeto, porque tudo que vem para poder melhorar realmente a vida do servidor, que dedica seu trabalho ali, eu vou ser favorável. Mas falta isso e a gente tem que brigar por isso. Né? Brigar para poder criar secretaria, para poder dar luxo para coisas que deveriam não estar funcionando da forma que está. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrado a discussão. Em votação. Como vota o vereador subtenente Ari Alberto? Favorável. Como vota o vereador Cleiton? Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Milton Cleiton? Favorável. Como vota o vereador Cláudio Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Renato Alfabarão? Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Neném Trajano? Favorável. Como vota o vereador Nilton Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Indago agora aos meus pares, agora se dispensam o prazo de vista e de aventura, apresentação de emenda em relação ao projeto de lei 001, de autoria do ilustre prefeito Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 3 de fevereiro de
2026, que autoriza o município de Abadiânia dar área pública para fins de construções de unidades habitacionais de interesse social e dar outras providências. Esclareço que manteria de matéria de relevante interesse de nossa comunidade, para que, inclusive, há prazo limite para entrega dos documentos necessários na Assembleia, razão pela qual também convocados aos trabalhos extraordinários. Em votação, lembrando o que excelências deverão votar nesse instante apenas com dispensa de prazo de listas e de eventual apresentação de emendas ao projeto de lei. Como voto, vereador subtenente Ari Alberto. Favorável. Como voto, a vereadora Camila Borges. Favorável. Como voto, vereador Milton Preto. Favorável. Como voto, vereador Paulo Azevedo. Favorável. Como voto, vereador Renato Dalpiscola. Favorável. Como voto, vereador Rodrigo Belém. Favorável. Como voto, vereador Neném Trajano. Favorável. Como voto, vereador Vitor Lucas. Favorável. Como voto, vereador Moeda Diniz. Favorável. Para encerrarmos ao favor legislativo extraordinário deste dia, a mesa convido agora o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, para proceder com a leitura do projeto do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes, a legislação, justiça e redação, LJR, e legislação, finanças e orçamentos, emitidos em relação ao projeto de lei 001, de autoria do ilustre prefeito, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 3 de fevereiro de 2026. Autoriza ao município de Abadiânia dar área pública para fins de construção e de unidades habitacionais de interesse social e dar outras providências. Inaugura a discussão do projeto de lei 001. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo quem mais queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Como voto, vereador subtenente Ari Alberto. Eu ia só perguntar, presidente, pela leitura desse projeto, desse terceiro? Não. Votou o outro anterior. Dispensa. Sim. Favorável. Meu voto.
Como voto a vereadora Camila Borges. Favorável. Como voto o vereador Nilton Preto. Favorável. Como voto o vereador Glauco Azevedo. Como voto o vereador Renato Daltestori. Peço ao senhor secretário da mesa que faça a leitura dos pareceres. Badiane Goiás, aos 3 dias do mês de fevereiro de 2025, excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Badiane Goiás, exercida pelo advogado Rafael Assina, apresenta o parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei 004/2026 e autoria do ilustre prefeito municipal doutor Itamar Vieira Gomes Progressista. Tratado em 3 de fevereiro de 2026, autoriza o município de Badiane a doar a área pública para fins de construção de unidades habitacionais de interesse social e das outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando-se que o ilustre prefeito municipal doutor Itamar Vieira Gomes encaminhou a essa Casa de Leis, no dia 3 de fevereiro de 2026, o projeto de lei 001/2026, solicitando autorização legislativa para nos termos do artigo 1º da iniciativa. Solicitando autorização para os termos, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar como encargo áreas públicas pertencentes ao patrimônio do município de Badiane. Descrita no inciso 1º, destinada exclusivamente à construção de unidades habitacionais de interesse social, voltada à população de baixa renda. Em relação ao mérito da iniciativa pela riqueza dos servimentos, da didática, demonstrativa, excelência, espécie féria, para transcrever fragmentos do texto do advogado Gesival Rodrigues Pires, divulgado pelo endereço eletrônico do site. A nova lei de licitação de contratos administrativos trouxe algumas alterações nas condições para a operação dos bens públicos. Nova lei nas regras da alienação de bens públicos tratado no artigo 76, o qual traz para a alienação de bens imóveis, basicamente, 4 requisitos a saber: existência do interesse público devidamente justificado, avaliação do bem, autorização legislativa, licitação na modalidade de leilão, exceto no caso de licitação dispensável. Assim, a alienação de bens imóveis dependente da existência do interesse público devidamente justificado e prévia avaliação dos bens em regra, autorização legislativa sendo inútil requisito, poderá ser dispensado em caso de alienação de bens imóveis provenientes ao procedimento judicial de dação e pagamento, conforme precitua o mesmo artigo 76. A alienação de bens imóveis de administração pública, cuja aquisição tem sido derivada do procedimento judicial ou de dação de pagamentos, dispensará a autorização legislativa e exigirá apenas a avaliação prévia de licitação na modalidade de leilão. Quanto à modalidade de licitação diferente da Lei 8.666/93, determina a licitação na modalidade de concorrência. Na nova lei de licitação traz prévias de licitação na modalidade de leilão de bens imóveis cujo critério de julgamento será maior, sendo dispensada a licitação somente nos casos específicos, sendo o seguinte: dação dos pagamentos, doação permitida exclusivamente a outro órgão ou entidade administrativa pública de qualquer esfera do governo, ressalvam
do exposto na lei. Inciso. Pergunta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados à finalidade da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que se ofertado pela União. Segundo a avaliação prévia ao quadrado, de valor sempre em boa acaso. Investiduras. Venda ou outro órgão de entidade, administração pública, qualquer esfera do governo. Alienação gratuita ou onerosa. Favoramentos, concessão, direito real de uso, locação e permissão de uso de bens, imóveis residenciais, construídos, destinados efetivamente a usar os programas de habitação ou realização fundiária de interesse social desenvolvido pelo órgão ou entidade administrativa pública. Alienação gratuita ou onerosa, favoramento, concessão, direito real de uso, locação e permissão de uso de bens e imóveis comerciais de âmbito local com área de até 150 metros quadrados, destinado ao programa de regulação fundiária de interesse desenvolvido por órgão de entidade administrativa pública. A alienação de concessão do direito real de uso gratuita ou onerosa de terras públicas rurais da União. E do Instituto Nacional de Concentração da Reforma Agrária, o INCRA, onde incida a ocupação indefinida de trata da Lei 11.952, de 25 de julho de 2009, para fim de regularização fundiárias entendidos aos requisitos legais. Legitimação de posse, que trata do artigo 29 da Lei 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos de administração pública competentes. Legitimação fundiária e legitimação de posse, que se trata da Lei 13.465, e 11 de junho de 2017. Portanto, nos casos elencados, a alienação de bens imóveis poderá se dar de forma direta, tratando-se do rol taxativo, no qual cabendo a administração optar ou não pela licitação, mas se não realizar ou trata-se de decisão vinculada. Nos casos de alienação de bens imóveis, os requisitos são praticamente os mesmos, com exceção de autorização dos interesses públicos devidamente justificado, avaliação dos bens, licitação, modalidade, leilão, exceto nos casos de licitação dispensada. No caso de licitação dispensada, para alienação de bens imóveis, bem como elencados no inciso 2 do artigo 76 da Lei 14.133/2021, a saber, doação permitida exclusivamente para os fins o uso de interesse social, após a avaliação de oportunidade e conveniências socioeconômicas, em relação à escolha da outra forma de alteração. Pergunta: permitida exclusivamente entre os órgãos ou entidades da administração pública. Venda de ações poderão ser negociadas em bolsas, observando a legislação específica. Venda de títulos, observada a legislação permitida dos bens produzidos ou comercializados por entidades administrativas públicas, em virtude de suas finalidades. Venda de materiais e equipamentos de utilização presível, porque daquele dispõe para uso de órgãos ou entidade administrativa. Sendo que, da mesma forma, nos casos assim elencados, a alienação de bens imóveis poderão se dar de forma direta, tratando-se taxativo, não cabendo à administração optar ou não pela licitação, mas pela realizar, por tratar-se de decisão vinculada e não por uma discriminabilidade
como nos casos de licitação dispensada. Permita-se agora, senhores vereadores, ponderar que a competência municipal para a tratativa mantida no projeto de lei 00/2006 foram disciplinadas previstas pela Magna Carta em seu artigo 30, inciso 1. Competente ao município legislar sobre os assuntos de interesse local. E em nossa lei orgânica, em seu artigo 6º do inciso 18, a última parte do inciso 9. Ao município compete prover todos quanto diz respeito ao seu peculiar interesse ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe dentro de outras as seguintes atribuições privativas. 8º, dispor sobre a organização administrativa e execução dos serviços públicos. 9º, dispor sobre a administrativa, utilização e iluminação dos seus bens públicos. A competência para autorizar a iluminação dos bens públicos municipais, doação é uma forma de alimentação e está igualmente descrita na Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 31, do inciso 8. Competente a Câmara Municipal e a sanção do prefeito dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente autorizar a iluminação de bens móveis, salvo quando se trata de doação de encargos. Como prefeito municipal, a lei orgânica municipal cuidou de atribuir poderes especiais para a iluminação dos bens públicos, seu artigo 62 do inciso ao 25. Competente ao prefeito e outras atribuições, a iniciativa das leis, da forma e dos casos previstos na lei orgânica. Providenciar sobre a administração dos bens do município e de suas alterações na forma da lei. Sobre o requisito de serem observados as excelências, a lei orgânica local pontuou que a eliminação dos bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida da avaliação e obedecerá aos seguintes normas. Quantos aos imóveis dependerá da autorização administrativa e concorrência pública, dispensada estas casos de doação e permuta. Quando ao imóvel dependerá apenas de concorrência pública, dispensado está nos casos de doação, que será permitido exclusivamente para fins de assistência ou que houver interesse público relevante justificado pelo Executivo. Assim, senhores vereadores, a regra geral para a eliminação do imóvel será autorizada são legislativa da existência do interesse público devidamente justificado na avaliação prévia e na licitação, na modalidade leilão dispensada pelas últimas, não somente como visto nos casos específicos, conforme enumeração taxativa do artigo 76 do inciso 1 e da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. A alienação de bens da administração pública subordinada e a existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas. Tratando de bens imóveis, inclusive aos pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá da licitação de modalidade de leilão, dispensando a realização de licitação nos casos de dação de pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvo ao disposto deste inciso. Tem umas leis aqui.
por esta esteira de permanência, senhores e senhores, a proposta contida no projeto de lei 00/2026 apresenta os requisitos mínimos necessários para o seu processamento no parlamento, porque a busca é necessária a autorização legislativa justifica-se o interesse público na execução do programa público do interesse social de educação, além, é claro, de ter estabelecido cláusulas obrigatórias de cargos de reversão em favor do município. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abatiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 00/2026, de autoria dos prefeitos municipal Dr. Itamar Vieira Gomes, datado em 3 de fevereiro de 2026, que autoriza o município de Abatiânia a doar a área a fim de construção de unidades funcionais, interesse social e das outras providências. Motivo pelo qual ter seu regular procedimento devido ao mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal. Nos termos do artigo 124, inciso 3, o regimento interno da Câmara Municipal de Abatiânia de Goiás. Uma maioria simples, aplicando-se subsidiariamente ao artigo 47 do caput da Magna Carta pelos novos vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sobre o censor, Marcelo Ferreira da Silva. O agora presidente da Comissão de Constituição, Educação e Justiça. Interessado a mesa diretora pelo Diante de Goiás, requerente José Bosco Nascimento Arantes, presidente da Câmara. Requerida pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Origem: Poder Executivo, autoria do Dr. Itamar Vieira Gomes, prefeito municipal de Abatiânia de Goiás. O relatório, o vereador José Bosco Nascimento Arantes, União Brasil, presidente da Câmara Municipal de Abatiânia, solicitou a esta comissão elaborada de parecer para análise do projeto de lei 00/2026, de 3 de fevereiro de 2026. Antes, ao instalar o parecer, cumpre-se registrar o papel fundamental desta comissão é de realizar controle preventivo de condicionalidade, ou seja, analisar compatibilidade, proposição em relação a aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Municipal. Dessa forma, a análise fica restrita não somente ao olhar técnico, parcial da comissão, que se refere à admissibilidade, não cabendo dessa forma o processo legislativo, permissão, juízo de valor quanto ao mérito do projeto de lei complementar. O mérito deverá ser analisado pelos egressos plenários desta Casa. Produto de lei 00/2026 teve autoria do prefeito municipal Dr. Itamar Vieira Gomes, datado em 3 de fevereiro de 2026, que autoriza o município de Abatiânia doar a área pública para os fins da construção de unidades funcionais de interesse social e das outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica para o qual pela constitucionalidade e legalidade, e a proposta não foram apresentadas emendas. Da análise. Verifique que se no plano não havia iniciativa em matéria de competitividade do Poder Executivo local, por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade foram rendidos. Tanto o aspecto material não vislumbra óbvios da natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto foi suplementado atende aspecto legislativo, uma vez que está redigido de forma técnica, escolhida e atende aos contextos e preceitos da Lei Federal Complementar 95/1998. Assim foram todos atendidos os requisitos formais, materiais, quanto aos requisitos formais da constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto de lei complementar é a medida que se impõe.
O voto da relatora, antes ao exposto, tendo em vista a continuidade formal, material da propositura federal, estadual e da lei organizacional municipal. Voto pela disponibilidade do projeto e a lei complementar. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, Partido Municipal de Abadiânia, aos 4 dias de fevereiro de 2026. Vereador Camila Cristiano Borges, voto com a relatora. Vereador Vitor Lucas Javier Guerra e vereador Carlos Freire da Terra Branca. Comissão de Legislação, Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei 004/2026, desde fevereiro de 2026. Membros da comissão, relator, Wender Freire Diniz, progressista, presidente, vereador Paulo Azevedo Lima, União Brasil, e vereador Ari Alberto Nascimento Pérez. Relatório. Vem ao exame dessa comissão o projeto de lei 00/2026 e a autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, data de 3 de fevereiro de 2026, que autoria do município de Abadiânia para fins de construção de unidades habitacionais de interesse social e das outras providências. Ao projeto não foram apresentados emendas. O voto do relator. Antes de ser repetida esta comissão, o projeto de lei complementar em análise foi enviado à assessoria jurídica e comissão de permanente de legislação, justiça e redação. Quanto à assessoria jurídica, quando emitir seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do trânsito individual. Portanto, conforme o projeto de lei é a medida que se encontra como voto. A decisão da comissão, antes ao exposto sobre o acolhimento do projeto de lei, comentar nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, 4 de fevereiro de 2026. Wender Ferreira Diniz, relator. Voto com o relator próprio de Azevedo Lima e Ari Alberto Nascimento. Fluída a leitura. Inaugura a discussão do projeto de lei número 001 de 2026. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo quem queira, não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Como vota o vereador Ari Alberto? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Milton Preto? Favorável. Como vota o vereador Paulo Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Renato Calciscola? Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovada a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Não havendo mais matéria em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão extraordinária para amanhã, sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026, no horário regimentado. Declaro um bom dia a todos. Obrigado.